Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo a este culto, a este momento de reflexão da palavra de Deus. Quero desde já convidar você a desafiar todo mundo que está aí na sua casa, a sentar na sala, a adorar a Deus conosco, porque o Senhor tem uma palavra para a tua vida e o Senhor deseja visitar o teu lar neste momento. Eu quero aproveitar, antes de iniciarmos este momento devocional e comunicar a todos vocês que a partir do próximo domingo nós estaremos retornando aos cultos presenciais também aos domingos, e já no primeiro fim de semana de fevereiro nós estaremos retomando as atividades do Ministério de Crianças de maneira gradual, com toda a segurança necessária. Então você que é pai, você que é mãe, que deseja trazer o seu filho no sábado pela manhã, vai ser uma alegria poder receber o seu filho, e aos domingos nós retomaremos a musicalização infantil. Por isso você que faz parte aí da musicalização, você que tem um filho ou um sobrinho ou alguém da tua família na musicalização, se programe, porque a partir do primeiro domingo de fevereiro nós retomaremos a musicalização infantil. Também aqui à minha direita está aparecendo neste momento um QR Code para você que deseja ofertar, para você que deseja dizimar. Será assim uma imensa alegria receber o teu dízimo e a tua oferta, porque sabemos que o Senhor é quem nos abençoa. Se você deseja contribuir com essa obra, se você deseja contribuir para a manutenção da família Alvorada, para a assistência social, faça a sua oferta, entregue o seu dízimo em nome do Senhor Jesus. Nós queremos iniciar esse culto e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nos diz assim na tradução NVI: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Muito bem, querido, fecha os teus olhos aí, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco neste momento devocional, que neste momento em que vamos adorar, vamos ouvir a palavra do Senhor, que a presença do Espírito Santo possa ser sentido em nossas vidas. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, nós queremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Estamos hoje encerrando, Senhor, esse check-up, essa reavaliação que estamos tendo aos domingos de janeiro, e eu peço a Ti, Senhor, visita os nossos lares, visita, Senhor, os nossos corações, fala conosco através do Teu poderoso Evangelho, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, essa pessoa que nos acompanha, Senhor, nesta noite, que ela seja tocada de maneira extraordinária pelo Teu poder. Oh Senhor, usa, meu Deus, neste momento, Senhor, a equipe musical que estará juntamente conosco adorando, celebrando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, receba o nosso louvor e fala conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, é o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus.
Muito bem, vamos louvar, vamos adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Adore conosco neste momento. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória
damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me
ousado. Teu amor é ousado. Teu amor é ousado. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa tuas 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Muito bem, como é bom louvar o Senhor nosso Deus, como é bom poder exaltar, saber que o Espírito Santo tem cuidado de cada um de nós, porque o Senhor, Ele é digno de ser exaltado. Então, que nesse clima de adoração nós possamos ser ministrados pela poderosa palavra do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Nós estamos nos últimos domingos fazendo um check-up a respeito de tudo o que aconteceu no ano de 2020, para que a gente possa refletir, analisar sobre tudo o que aconteceu, para que a gente possa ter novas posturas neste ano de 2021. E hoje eu quero meditar com vocês sobre qual deve ser as nossas ações quando a gente não sabe o que fazer. Qual deve ser a nossa postura diante das tribulações, diante das adversidades, diante das lutas que se apresentam em nossas vidas, como deve ser o agir de um discípulo e de uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, nós iremos ler alguns versos desta palavra. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meutitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazazon Tamar, isto é, em Geedim. Alarmando-se, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir,
seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todo homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e ó rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fique desanimado por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Giz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Muito bem, querido, esse texto mostra que o rei Josafá, um rei que no capítulo 17 de 2 Crônicas era um rei temente a Deus, obediente à palavra de Deus. E se você puder ler na sua casa no outro momento, você vai ver que o capítulo 17, capítulo 18, vai mostrar que rei Josafá era temente ao Senhor, ele era um grande empreendedor, e ele obedecia ao Senhor a ponto do reino do sul diante dele ter prosperidade, a ponto do reino do sul estabelecer. E aí Josafá, no momento de desatenção, no momento de descuido, ele se alia ao reino do norte, ele se alia ao rei Acabe, porque ele queria conquistar outras fronteiras, ele queria se tornar ainda mais poderoso. E quando ele se alia ao rei Acabe, eles vão para a guerra, e o rei Acabe perde a vida nessa guerra, o rei Josafá também quase perde a vida e volta para o seu reinado. Ele começa a obedecer ao Senhor, e ele prospera novamente, e ele avança. Mas o capítulo 20 diz que ele recebe a notícia de uma grande luta estava vindo, uma grande adversidade. 3 povos, 3 reinos se juntaram para guerrear contra o rei Josafá, contra o reino do sul. E é quando Josafá recebe essa notícia que ele nos ensina alguns princípios que eu e você deveremos ter, ou devemos ter, diante das aflições, diante das lutas, diante dos problemas que surgem à nossa vida, que surgem à nossa volta, assim como em 2020 surgiram, e 2021 continuará surgindo novas lutas, novos desafios, grandes adversidades. Mas qual deve ser a minha e a tua atitude? Primeiramente, o texto nos mostra que precisamos buscar ao Senhor
diante das adversidades. O versículo 3 diz que quando Josafá recebe a notícia, ele tem medo, ele fica angustiado, ele fica apavorado. Só que quando a gente olha para o medo normalmente nos paralisa. O medo gera uma angústia que faz com que a gente fique estagnado e não perceba o movimento que Deus está fazendo na nossa vida. Quando o medo toma conta da nossa vida, nós não temos mais ânimo, nós não temos mais motivação para servir a Deus, para continuar congregando, para continuar na presença de Deus, porque o medo nos paralisa. Tem muita gente diante do medo que se afastou do Senhor. Tem gente que aproveitou a pandemia para se distanciar da igreja, para se distanciar daquilo que o Senhor tem para a vida dele, para a família dele. Só que Josafá nos ensina o contrário, queridos. Josafá nos mostra que diante da adversidade, nós precisamos buscar o Senhor. Não permita que o medo, que a angústia, que as adversidades venham paralisar você, mas que o medo que você está sentindo, que a angústia que está se abatendo a tua alma, a tua vida, te leve a buscar ainda mais a presença do Senhor. Tem muita gente que diante das adversidades, ele esfria, ele esmurece, ele para de congregar, ele para de ser dizimista, ele para de orar, ele para de ler a Bíblia. Mas Josafá nos ensina que diante do medo, que diante da angústia, nós precisamos buscar ainda mais o Senhor nosso Deus. Mas ele também nos ensina, porque quando ele se põe a buscar o Senhor, e ele promove oração e promove jejum, diante de todo o povo, no templo, ele vai para diante do templo, e ele começa a buscar o Senhor, e ele faz uma oração, e a oração do rei Josafá, nos revela em segundo lugar, que diante das aflições, nós precisamos confiar nas promessas bíblicas. Ler a Bíblia é deixar Deus falar conosco. Tem muita gente que pede para Deus falar com ele. Ele espera que o sobrenatural aconteça. Ele vai ao monte, ele faz campanha de jejum, ele busca, porque ele quer ouvir o sobrenatural. E pastor, você não crê no sobrenatural? Eu creio. E daqui a pouco nós vamos falar sobre que precisamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Mas tem muita gente que fica só em busca do sobrenatural e ele não abre a Bíblia. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não abre a Bíblia para ler, ele não medita nas Sagradas Escrituras, ele não se alimenta das verdades da palavra, ele não se abastece das promessas bíblicas. E a oração de Josafá nos revela que Josafá ele traz à tona as promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel. Quais são as promessas bíblicas para a tua vida, para a tua família, para a família Alvorada? Aí tem muita gente que quando a luta vem, quando o problema vem, ele fecha a Bíblia, deixa a Bíblia empoeirando sobre a estante. Mas Josafá não, Josafá vai buscar as verdades bíblicas. Eu e você precisamos diante das aflições confiar na palavra de Deus. Precisamos abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo. Ministra no meu coração, ministra na minha casa, ministra a minha família. Quando o medo vier, querido, quando a angústia vier, pegue a Bíblia, porque a Bíblia vai te fortalecer. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E na oração, Josafá nos mostra que nós precisamos meditar na palavra de Deus. O versículo 12
vai nos mostrar que numa parte dessa oração, após reconhecer a soberania de Deus, após reconhecer que Deus é todo poderoso, que Deus estava no controle de todas as coisas, Josafá diz algo para o Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Olha, preste bem atenção. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Você e eu precisamos reconhecer a nossa limitação. Versículo 12. Josafá diz diante da congregação, diante do povo de Deus, diante do culto de oração, diante daquele momento de jejum, ele diz: nós não temos força diante dessa luta, nós não temos força diante dessa adversidade. E ele diz para Deus: não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Quantas vezes a gente não tem fé, mas a gente apenas confia? Pastor, qual a diferença? Ter fé é acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas em alguns momentos, a gente faz como Josafá fez. Em vez de buscar os conselhos de Deus, em vez de olhar para a palavra de Deus, ele foi na orientação do rei Acabe. Ele viveu aquilo que Acabe tinha dito para ele: vamos conquistar outras terras. Pois afinal Josafá era um grande empreendedor, um grande rei, a terra prosperava ao seu comando. E aí, em momentos assim, a gente corre o risco de confiar que somos autossuficientes, de que a nossa inteligência é capaz de fazer as coisas acontecerem, que o meu talento na igreja local é suficiente para fazer a obra de Deus andar, que somente eu posso fazer as coisas acontecer, e aí passamos a confiar nas nossas próprias forças. E a gente começa a achar que vai dar certo, porque a gente está fazendo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. E muitas vezes a gente faz isso, confiando nas nossas próprias forças. Mas Josafá não. Depois de ter quase morrido naquela guerra com o rei Acabe, ele aprende. E diante de Deus ele diz: Senhor, não sei o que fazer. Existem problemas que vêm à nossa casa. Existem problemas que se aparecem diante de nós, diante da igreja do Senhor, e que nós temos que ter a humildade de dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Só que Josafá nos ensina nesse momento coisa grandiosa. Ele não apenas diz: eu não sei o que fazer, mas ele diz: os meus olhos estão voltados para ti. O meu olhar está voltado para Deus. Então nós precisamos reconhecer a nossa limitação e precisamos voltar o nosso olhar para aquele que pode nos sustentar no dia mau, porque o dia mau vem, o dia da tribulação vem, o dia da angústia chega, o dia da aflição vem, o dia do desespero bate à nossa porta e a gente não vai saber o que fazer. Mas se o nosso olhar estiver voltado para aquele que pode todas as coisas, irmão, querido, não se desespere quando não souber o que fazer. Volte o teu olhar para o Senhor. Volte o teu olhar para a presença de Deus. Tem muita gente que quando não sabe o que fazer, ele para de congregar. Tem muita gente que quando não sabe o que fazer, ele se distancia dos demais irmãos. Volte o teu olhar para o Senhor. Se aproxima de Deus, se aproxima da família de Deus, chame alguém para orar com você, volte o teu olhar para aquele que pagou o preço na cruz do Calvário. E aí, em quarto lugar, no versículo 14, olha o que diz o início do versículo 14: então o Espírito do Senhor veio. Quando a gente não sabe o que fazer, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor.
e precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha. Que o Espírito Santo de Deus atue sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a igreja na qual eu sirvo. Porque quando a gente busca, o Espírito Santo de Deus atua. Quando a gente busca, o Espírito Santo de Deus vai falar. E aí o Espírito Santo de Deus veio. E quando o Espírito Santo começou a falar, ele disse: a luta não é de vocês, a batalha não é vossa, a batalha é de Deus, a batalha é espiritual. É por isso que precisamos da ação do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida da equipe de louvor, sobre a vida dos irmãos da família Alvorada, sobre a tua vida, você que está nos acompanhando. Por isso o Espírito Santo precisa vir, porque nós estamos em guerra espiritual. O texto que lemos no início desse culto nos mostra Paulo dizendo que estamos numa guerra, mas não é uma guerra contra seres humanos, não é uma guerra contra a esquerda ou contra a direita, é uma guerra espiritual. Por isso precisamos deixar o Espírito Santo atuar sobre as nossas vidas. Clame aí aonde você está e fala: Espírito Santo vem. Espírito Santo me capacita. Espírito Santo, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha igreja, mas vem. Espírito Santo, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha casa, mas vem. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, vem sobre os pastores da igreja, vem sobre os ordenados da igreja. Vem, Espírito Santo de Deus. A luta é espiritual, querido. E aí quando o Espírito Santo fala, ele traz algumas promessas. Além de dizer que a luta não é nossa, mas a luta é espiritual, a luta é de Deus. Ele diz que o Senhor estará conosco. E que o Senhor vai guerrear, que o Senhor vai batalhar. Quando você não souber o que fazer, preste bem atenção, vou dizer para você agora. Quando você não souber o que fazer, busque ao Senhor e deixe Ele agir na tua vida, deixa Ele agir na tua família, deixa Ele agir na tua igreja. Porque às vezes nós nos esquecemos que Ele está conosco, que Ele tem lutado ao nosso lado, que Ele está guerreando conosco. Quando o Espírito Santo vem, Ele nos dá a convicção e a certeza de que não estamos sozinhos. Deus está na caminhada conosco, ao nosso lado, em toda a nossa jornada. E quando o rei Josafá, ele recebe essa informação, versículo 18, diz que Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Deixa eu contextualizar isso para você. O rei, diante das pessoas, era a autoridade máxima. Por isso, quando alguém está diante de um rei, ele se curva para reconhecer a autoridade daquele rei, a soberania daquele rei. Mas agora a primeira atitude do rei Josafá é prostrar-se com o rosto em terra. Quando você não souber o que fazer, proste-se em adoração ao Senhor. O rei Josafá foi humilde o suficiente para reconhecer a autoridade do Deus vivo, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. E muitas vezes nós continuamos com o nosso nariz em pé, não reconhecendo quem Deus é na nossa vida e na nossa história. Reconheça, meu irmão, proste-se diante daquele que pode todas as coisas, proste-se diante do Senhor dos Exércitos, proste-se diante da cruz do Calvário, proste-se diante daquele que pagou o preço, derramou sangue pela minha vida, pela tua vida. Proste-se em adoração ao Senhor. Não sabe o que fazer. É muito comum, homens e mulheres, quando não sabem o que fazer, se afastam da igreja. Deixam o ministério que Deus colocou para servir.
se afastam da comunhão de Deus e da comunhão dos irmãos. Mas o rei Josafá nos mostra e nos ensina que toda essa pandemia, que tudo o que aconteceu, é um aprendizado para a gente se aproximar ainda mais de Deus, para a gente se aproximar da comunhão da igreja, para a gente buscar o nosso pequeno grupo e orar com eles, para a gente buscar ao Senhor em oração, abrir a Bíblia, jejuar. Não se afaste da presença do Senhor. O Espírito Santo disse para o rei Josafá e disse para todo o povo: não tenham medo, não desanimes. Eu sei que a luta está grande, eu sei que tem muitos querendo desistir, tem muitos frustrados e muitos pensando em desanimar, ou melhor, já estão desanimados, estão pensando em desistir. Mas a palavra de Deus nesta noite para a minha vida e para a tua vida é: não desista, não desanime, não tenha medo, busque ao Senhor. Nós vamos agora cantar uma canção, e essa canção nós vamos declarar que o nome do Senhor é lindo. Aí na sua casa, se você puder, fique em pé, levante as tuas mãos, se você quiser ajoelhar, ajoelhe, mas adore, declare que o nome dele é lindo, adore a ele, se prostra diante dele. E após essa canção nós vamos orar, e nós vamos buscar ao Senhor, pela tua vida, pela vida de toda a família Alvorada. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó,
Oh, quão lindo esse nome é! Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, e não temos palavras para expressar nossa gratidão e o nosso louvor, mesmo diante das aflições, mesmo quando não sabemos o que fazer, nós vamos nos prostrar e adorar o nome do Senhor. Feche os teus olhos aí. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quão lindo o teu nome é, Senhor. Nós te adoramos, nós louvamos o teu santo nome. Senhor, nós estamos encerrando este momento de check-up hoje. E ó Deus amado, quando olhamos para tudo que aconteceu nos últimos meses, o medo vem, a angústia vem. E por vezes, Senhor, o medo tenta nos paralisar, tenta nos estagnar, e muitos se distanciam da Tua presença, vão para longe de Ti, Senhor, mas eu clamo a Ti. Ó Senhor, que este medo, que a angústia que está sobre este coração nesta noite, leve, Senhor, este irmão e esta irmã a buscar a Ti, Senhor, de maneira extraordinária, porque nós confiamos nas promessas bíblicas, nós confiamos na Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos a nossa limitação, não sabemos muitas vezes o que fazer, mas o nosso olhar está voltado para Ti. Senhor, nosso olhar está voltado, porque o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Abre as comportas dos céus, derrama o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no meio da família Alvorada. Vai agora, Senhor, nesta casa. Entra agora, Senhor, nesta vida. Coloque a Tua mão de poder agora, Senhor. Renova o ânimo agora, Senhor. Traz de volta a alegria de Te servir. Traz de volta o desejo de estar na Tua presença. Traz de volta o desejo de estar na comunhão da Tua igreja, meu Deus. Pois sabemos que a luta é espiritual. Por isso, Senhor, nos ajude, porque em nós não há força. Senhor, por vezes estamos esgotados, mas confiamos em Ti, Senhor, e nos apresentamos em adoração diante de Ti. Por isso, ó Deus amado, continue agindo, continue operando maravilhas no meio da Tua igreja. Visita o Teu povo agora, Senhor. Vai lá agora, Senhor, nessa sala. Vai lá agora nesse quarto. Senhor, essa pessoa que está nos acompanhando do trabalho, coloque a Tua mão de poder agora, Senhor. Visita, meu Deus, visita, Senhor. Opera, Senhor, poderosamente. Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Senhor, e nos ajuda para que 2021 seja um ano, Senhor, aonde, mesmo diante das imensas dificuldades que estão no nosso horizonte, que nós possamos, Senhor, ver o Teu agir, que nós possamos desenvolver o nosso ministério na família Alvorada, olhando para Ti. Por isso, fortaleça-nos, nos dê força e nos dê ânimo, Senhor, diante de tudo o que estamos presenciando. Senhor, ministra em cada vida o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, querido e querida, que o Senhor continue falando contigo essa semana. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Aproveite essa semana para orar mais. Aproveite essa semana para ler mais a palavra de Deus. Estabeleça propósito diante do Senhor. Faça um check-up aí nos teus relacionamentos. Faça um check-up em como você está servindo a tua igreja. Como tem sido a tua vida com Deus. Faça um check-up, avalie o teu coração. E se arrependa diante do Senhor. E fala: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Que você tenha uma semana abençoada. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida deste irmão e desta irmã que nos acompanha. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão se manifestando aí no chat. Abençoe, responda, Senhor, cada pedido de oração, seja sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, e pedimos a Ti, nos dê uma semana abençoada, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande e imenso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.